Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do podcast em Economia Criativa. Meu nome é Kelly Bonfim, estamos aqui com o professor Cledinaldo Dias, com o professor Elias Mediotti e o nosso convidado, o Thiago, Alice que fala, né? Exatamente. Thiago, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, obrigada por você estar aqui enriquecendo, né, esse bate-papo, porque é um bate-papo. E fazer os agradecimentos, primeiramente, da Unimontes, por estar cedendo o nosso espaço para estar realizando esse projeto, através do Circuito do Conhecimento, né, esse estúdio aqui de podcast. Agradecer também a FAPEMIG e agradecer a Cátedra e o Núcleo de Economia, de Estudos em Economia Criativa e Inovação, que sem, né, todas essas entidades a gente não estaria aqui realizando esse projeto. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês e o ouvinte também, né? Não posso deixar de esquecê-los. Então, Thiago, a gente te convidou porque eu vi aqui, né, dentro do seu currículo, você é bacharel em turismo, né, pela Universidade de São Paulo, é mestre em integração da América Latina pela Universidade também de São Paulo e tem doutorado em arquitetura e urbanismo. Então, a gente queria um pouquinho que você falasse dessa trajetória, né? De como o turismo chegou na sua vida. Fala um pouquinho, né, da sua formação pra gente, por Com favor. muito prazer. Primeiro, agradecer vocês, todos, a equipe que está aqui na produção desse podcast. Estou conhecendo pela primeira vez esse espaço, a Unimontes, primeira vez a cidade de Montes Claros. Então, são várias descobertas por ocasião de estar aqui com vocês também. Estou muito contente com isso e espero também ouvir coisas interessantes nessa passagem pelo norte de Minas, né? Bom, eu sou de São Paulo, mas eu não sou da capital, eu nasci no interior do estado. Então eu me mudei para São Paulo para estudar turismo. Isso há 25 anos. Faz tempo. Revela muito não, porque senão revela a Faz idade. tempo. E eu acho que assim, cada um tem uma história de estudar o que estudou, né? Mas basicamente eu acho que isso ainda serve para muitos que procuram essa carreira. Essa é uma área de formação muito múltipla, tematicamente, né? Sem contar todo esse imaginário da viagem, do universo dos lazeres, Sim. né? Foi isso que te Essas motivou? projeções. Com certeza isso conta. A nossa vida de viajante ou de sonhadores com a viagem, né? Nos projeta muito. Isso, não que quando criança eu fosse, enfim, não viajei tanto assim, mas estava ali no imaginário, né? E desde 2000 a minha vida é estudar, viver e falar e Fomentar. difundir turismo. Eu realmente gosto disso, acho que existe um porquê de existir essa formação, pesquisas nessas áreas. A gente está em constante construção de um campo de conhecimento essencialmente multidisciplinar, então dialogamos sempre. Aí que foi uma dos meus interesses de me aprofundar nos estudos urbanos, por isso que fui fazer um doutorado em planejamento urbano, né? Então, turismo e cidades estão sempre na minha trajetória e na minha vida de pesquisador, de professor. A gente vai desenvolvendo outras linhas, né? Mas isso é uma das conexões mais importantes. Que está interligado com a economia criativa, né? Com certeza. Eu quero fazer uma pergunta, para não perder. Ótimo. Vou ligar duas coisas que você comentou aí. Olha só, eu tô trazendo isso, a intenção da pergunta é uma interpretação para a nossa região do norte de Minas. Uhum. Você com todo esse gabarito de viagens, de experiência, de conhecimento, você vira e fala assim, primeira vez que eu estou vindo aqui para o norte de Minas, você não conhece aqui. Então, aí vem o esforço que a gente está fazendo aqui no norte de Minas em função de promover o turismo, promover a economia criativa e tal. E aí você vem, de repente, e fala, não, estou vindo para conhecer. E aí eu te pergunto, o que te traz aqui? Com todo esse gabarito, eu vou falar uma das coisas que eu ouvi aqui em uma das nossas pesquisas de campo. Mas aqui não tem turismo, mas aqui não tem nada. Que foi uma cidade que nós estávamos pesquisando e das primeiras falas dos moradores. Né? E aí você vem nesse esforço nosso, fala assim, não, eu sou especialista em turismo, eu trabalho com turismo, sou doutor em turismo e eu estou vindo para o norte de Minas. O que você veio caçar aqui? O que te falaram do norte de Minas que te causou Vou te isso? falar 3 coisas que não são necessariamente diretamente ligadas entre si, mas talvez você vai achar que é conversa. Mas eu sempre soube que Montes Claros era a terra do Darcy Ribeiro.
sempre soube que o Darcy Ribeiro tinha nascido aqui. E o Darcy Ribeiro, para mim, é um dos maiores intérpretes desse país. Estudei muito Darcy Ribeiro na graduação em turismo. A gente leu Darcy Ribeiro na graduação em turismo. E eu sempre fui muito entusiasta da vida pública, acadêmica, política dele, né? Falei, poxa, eu preciso ir um dia nesse lugar onde esse cara nasceu. Você tá no campus Darcy Ribeiro, viu? Eu já vi ali umas pinturas no centro acadêmico da carinha dele. Eu fico muito emocionado com isso, porque para mim Darcy Ribeiro cara, eu queria ter encontrado esse homem uma vez na vida, assim, porque é a pessoa que eu queria trocar 5 minutos de conversa, sabe? Sim. Então essa é uma coisa que estava ali no meu imaginário de Montes Claros, né? Talvez isso não justifique de cara uma viagem, mas aí tem outros 2 fatores. Faz algum tempo eu ouvi falar do Peruaçu, e você vai associando a região, né? Eu sei que a gente está, sei lá, uns 200 quilômetros mais ou menos do Peruaçu, mas é o grande norte de Minas. A gente sabe que nos estudos da história, da geografia do Brasil, o norte de Minas tem lá os seus desafios, suas questões sociais, econômicas. E, ao mesmo tempo, tem um parque nacional nessa região, na beira do Rio São Francisco, com toda essa potência que acaba de ser listado como patrimônio mundial, né? Então, aquilo que estava guardado lá faz tempo, eu já tentei vir aqui uma vez, uma outra viagem que eu fiz para o Tocantins, e aí eu queria fazer uma outra rota e não deu certo, e ficou guardadinho, né? Cara, e a terceira, e agora eu vou conhecer, o Peruaçu, patrimônio mundial e Januário, hein? E Januário. E a terceira, assim, motivação ou relação é institucional acadêmica mesmo, né? Tá em contato com a cátedra há alguns anos me trouxe para perto do universo da Unimontes, que eu não conhecia. Então conheci alguns de vocês que enfim, estão ligados com essa universidade, e nós que somos acadêmicos, eu sou um acadêmico que anda, a gente gosta de conhecer outras universidades, estar em contato com outros colegas, ver a realidade de cada um. Já conheci todo aqui o circuito do conhecimento, já fiquei com um monte de ideia, querendo saber se tem turismo nessa universidade, porque você já daria um montão de... Então, acho que estar aqui na Unimontes realmente é uma das coisas interessantes do porquê vir para Montes Claros. Convence? Convence. Aí eu vou falar com você, eu quero convencer as pessoas que estão lá, para saber que é muito mais do que a primeira imagem, de que a condição estrutural, social, econômica acaba criando uma impressão de pouco potencial. Né? Mas a gente tem potencial, você vai conhecer o Peruaçu, mas você pode conhecer posteriormente a Cordilheira dos Penhascos, que tem muita coisa legal. Você pode conhecer as carrancas no São Francisco, as ruas de pedra de Gromogol, que são coisas que existem, né? E vários outros, né? As cachoeiras que a gente tem aqui na região, lá em Itacambira. A gastronomia, tem muita coisa. Mas que a Alessandra foi uma convidada de um podcast anterior e ela comentou assim, a gente tem muito potencial, mas as pessoas, a gente acostuma com isso aqui. Eu tô vendo todo dia, aí Elias ontem conheceu ouviu o nome, né, do coquinho azedo, que é um fruto aqui da região, assim, eu falo que é o melhor suco que eu já tomei, sabe? Mas você vai pro Pará, tem vários sucos gostosos, você vai em vários lugares do mundo e tem vários sucos, mas nenhum tem o sabor que o outro, eles são diferentes. Então esse potencial é que eu quero que as pessoas também saibam. Rapaz, né? A gente tem... Eu acho que tem uma coisa interessante, que é uma brasilidade tão diversa que a gente encontra nesse país, especialmente o que alguns chamam de Brasil de dentro, né? Eu acho que existe Brasil de dentro até nas bordas desse país. Mas se a gente falar das entranhas do Brasil, para falar de caverna, né? Para fazer um paralelo aqui, eu acho que o interior do Brasil, em específico, tem qualquer coisa que merece, que cativa. Né? A gente pode falar, se a gente quiser mais para frente, de tecnologias sociais, que agora é um nome conceitualizado desses saberes que vão sendo reconhecidos, vão sendo associados a conhecimentos mais tradicionais e formais da academia, né? Pode contar causa já? Ou... Fica à vontade. Você é convidado. Mano. Porque assim, uma das viagens mais bonitas que eu fiz na minha vida, eu era estudante ainda, estava no último ano da universidade, da graduação. Imagina, eu sou uma pessoa do interior de São Paulo,
que até ir para a universidade em São Paulo eu tinha viajado um pouco com a minha família. Um pouco interessante. Alguns lugares, né? Eu tinha ido, por exemplo, para o Nordeste 2 ou 3 vezes. Capitais, que é o clássico do turismo do Nordeste, né? E foi legal, foi interessante. Me iniciou no universo das viagens e tal. Mas quando eu entrei para a universidade e fui me envolvendo com um repertório de possibilidades, enfim, que a universidade proporciona, né? Antes de eu acabar o curso de graduação, eu falei, eu quero conhecer o sertão. Eu falei, eu preciso conhecer o sertão do Nordeste brasileiro, que era uma vontade que eu tinha. E isso foi uma associação que eu fiz com o trabalho de conclusão de curso que eu desenvolvi sobre turismo e arqueologia. Por quê? Porque eu acho a arqueologia legal. E eu quis fazer um trabalho de conclusão de curso sobre isso. Então, meu foco era chegar na Capivara, na Parque Nacional da Serra da Capivara, no sul, sudeste do estado do Piauí. Então, o Causo é uma viagem que eu, antes de acabar o curso, montei para fazer do Recife até Belém do Pará, por dentro. Então eu queria conhecer o interior desses estados. Você ia dirigindo? Não, imagina. 20 anos atrás. Transporte que tivesse, né? Primeiro que eu não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito. Eu tô perguntando como é que ele fez isso? Ônibus Arara, vai aqui, ser Pau de Arara, peguei carona ônibus. com Aquela caroninha básica. carona com freira em Kombi, fui de Legal. trem no trecho São Luís até Paraupebas, no sul do Pará. Pará. Nossa. Então, assim, ter a chance de... Não vou contar toda a viagem, porque a gente tem outra agenda aqui, mas Outro podcast. essa oportunidade, porque eu tinha curiosidade, né, de conhecer o interior do Brasil naquele momento, vai abrindo um leque de outros olhares para o nosso país, que normalmente, especialmente no Sudeste, a gente é levado a desvalorizar, a negligenciar, né? Para não dizer todos os preconceitos e estupidez associada a isso. Então, você está falando aqui de Montes Claros, que, né, para mim é esse coração de Brasil. Claro que tem um monte de coisa para fazer, como tem no interior do Ceará, como tem nos interiores dos interiores. A questão é a gente se permitir certas curiosidades. Eu acho que um pouco de organização, projeção, promoção... Darcy Ribeiro fez sua cabeça. Ajuda, não tenha dúvida. Você sabe que dentro dos estudos mais teóricos do turismo, tem um livro fundante, uma obra fundante do fim do século XX, né, ali na passagem dos anos 80, 90, que se chama O Olhar do Turista. Qualquer estudante de turismo, pesquisador de turismo que queira entender um pouco a sociologia do turismo, chega nesse livro, né? É um livro de um sociólogo britânico, falecido, e para mim, a potência do nome está na essência da prática. Sabe? Esse exercício do olhar que leva as pessoas a terem curiosidade. Claro que existem outros órgãos do sentido, né? A gente sente com o corpo. Sim. Mas, assim, o foco na imagem é muito forte para o turismo, né? Então, as pessoas querem ver coisas. Tem alguns que chamam o turista de devorador de paisagem. No sentido, assim, não necessariamente taxativo ou desqualificando, né? Mas de querer conhecer, de estar nos lugares, de criar memórias. E depois com a generalização de equipamentos eletrônicos, não estou falando só de máquina fotográfica, de celular hoje, né? Redes sociais, rapidamente colocam essas imagens... Cria uma imagem que você vai criar que é aquilo, em qualquer lugar do mundo. Você pensa que é aquilo. Muitas vezes. Você projeta na hora. Você projeta na hora isso. Não depende mais de propaganda estruturada de turismo. Então, esse olhar, né? Que é o olhar do curioso, é a essência do turismo para mim. Claro que isso às vezes é mediado de forma excessiva por um comércio massificado, padronizado, e aí acho que entra um pouco a importância de falar de economia criativa em outras vertentes, né? Sim. O quanto de setores envolvem essa. E aí vem, por que o turismo cria esse elo tão grande? Porque o turismo, todos os setores envolve de alguma forma, tá certo? Quando você fala de turismo em São Paulo, que é um turismo financeiro, mas existem outros espaços que têm outras diferenças e que às vezes não requer aquela mesma estrutura, aquele mesmo padrão de hospitalidade, de recepção, né? Então, acho que isso Cara, tem coisas super interessantes em cidades grandes como São Paulo, tipo um grupo na periferia da cidade que tem se autoproclamado como turismo de resistência ou turismo de quebrada. Eles rejeitam a ideia de turismo de favela para não associar que isso tem uma relação com
aquelas coisas estúpidas que foram feitas no Rio de Janeiro nos anos 90. Sim. Inclusive o turismo de favela no Rio é outra coisa hoje, tá? Ah. Mas quando se fala sobre isso, tem um imaginário complicado, né? E em São Paulo o pessoal bate nessa tecla. A quebrada ensina. Quebrada é, como no jargão paulistano, o pessoal chama as periferias, né? Aham. A quebrada ensina. Por mais que você possa imaginar que isso é só problema, confusão, perigo, etc. Então eles têm se organizado para produzir, por exemplo, tours, abrir uma agência. Eu estou falando de um grupo que se chama Quilombac, que fica assim no noroeste de São Paulo, e eles abriram ali uma agência que se chama Queixadas. Tem um porquê desse nome. Quem quiser pode procurar aí nos Instagrams da vida. Mas só para dizer que mesmo São Paulo, que tem esse imaginário de capital financeira, de negócio, alta cultura, etc. Enfim, imaginários, né? Tem a capacidade de proporcionar coisas muito densas do ponto de vista Em outros de vivência. espaços, né? Em outros territórios, vai criar criatividade dentro certeza. de outros territórios. Tiago, eu queria aproveitar aqui a fala do Cleidinaldo, essa questão que ele fez para você. Primeiramente, agradecer você pela presença, né? Você estar aqui com a gente é muito importante hoje, né? Espero que seja a primeira de várias. Vamos trabalhar para isso. Sim. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos virtualmente há algum tempo e presencialmente no Amptura, ano passado, lá na EASH, né? Que nós participamos do painel sobre economia criativa e o turismo sustentável, retórica ou não, né? E aí, falando dessa questão de turismo e da Cátedra de Economia Criativa e Políticas Públicas, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi a inserção da USP, né? Você enquanto representante para a Cátedra Unesco e como que vocês têm atuado enquanto universidade, enquanto pesquisa, para esses projetos em contribuição para a Cátedra. Bom, houve uma história inicial da qual eu não participei. Então, há mais ou menos uns 2 para 3 anos, eu assumi essa representação junto com uma colega do curso de Lazer e Turismo. Então, na EASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, nós temos um curso de graduação em Lazer e Turismo. E isso eu acho interessante de mencionar, porque tem uma perna do lazer que é bem tratada nessa formação. Isso não é bem comum nos cursos de turismo. E tem um programa de pós-graduação em turismo com todas as linhas de pesquisa e os projetos de cada um. Então, assim, essa é nosso ponto de partida, o turismo. Então, a gente tem o turismo como uma referência ali, né? A Mariana, que efetivamente faz, a Mariana Bueno, a representação, a gente faz uma parceria se substituindo quando necessário, né? Ela tem algumas pesquisas muito interessantes sobre cultura do cacau, turismo chocolateiro, trabalha com autenticidade. Então, certamente essa entrada que ela faz nas pesquisas dela, eu vejo que tem uma relação muito, muito interessante. Há muitos anos, a EASH também é parte de uma outra rede que a Unesco reconhece, são as redes Unitwin, de universidades, né? E a EASH é membro da rede Unesco Unitwin Cultura, Turismo e Desenvolvimento, desde 2013 para 2014. E a gente tem feito uma representação mais ou menos presente, assim, nos congressos. Na verdade, são conferências e workshops, né? E eu posso contar uma das últimas iniciativas dessa rede, que talvez dialogue de forma muito direta com a agenda da cátedra aqui, né? A gente, nessa lista de ações que essa rede desenvolve, uma delas são os workshops, que são fechados para os membros da rede. Temos mais ou menos umas 40 universidades, em talvez uns 15 ou 20 países do mundo. O Brasil, até esse ano, tinha só a USP e agora passa a ter a Universidade Federal Fluminense também, como membro. Então, temos 2 universidades brasileiras nessa rede. E os workshops são atividades fechadas para os membros, que acontecem a convite de um dos membros, na sua casa, né? E nós propusemos, justamente, nós, USP, propusemos que o workshop da rede esse ano fosse aqui no Brasil, e foi, já aconteceu, em junho, no extremo interior do Ceará, numa região que é muito inspiradora, certamente como eu acho que vai ser Montes Claros para mim, que é o Cariri. Né? Então, ótimo. O Cariri tem lá um conjunto de universidades muito atuante, inclusive uma delas bem presente na cátedra, né? A Federal do Cariri, com a Beatriz. A Beatriz trabalha com a gente aqui também, com um projeto em Cordilheira que é muito semelhante. A região
ela comentou com a gente, num desses encontros da cátedra, ela comentou que assimilava muito as condições socioeconômicas, topográficas. E aí nós convidamos para Beatriz Godin ajudar a gente no projeto. E ela tem acompanhado o projeto da Cordilheiras, Mulheres na Cordilheira. Ela conduz lá o NEC hoje, né? E a aproximação que a gente fez, que eu fiz há alguns anos com a região, foi por conta da Fundação Casagrande, que é uma organização da sociedade civil, super atuante com crianças, de formação cultural, humana, de crianças, basicamente atuando no que seria o tempo do contraturno escolar. E isso começou a gerar um conjunto de coisas bonitas, a ponto de Nova Olinda, que é uma cidadezinha muito pequenininha no sul do estado do Ceará, no pé da Chapada do Araripe, virar uma referência para turismo base comunitária. Isso e muitas outras coisas, incluindo um geoparque, que foi o primeiro das Américas, incluindo a primeira Floresta Nacional do Brasil, ainda nos anos 50, toda a diversidade cultural de todos os lados da Chapada, inclusive o lado sul, que é onde fica a cidade do Exu, onde nasceu o Luiz Gonzaga. O pé de serra era aquela serra, o forró pé de serra era aquela serra que ele se referia, né? E isso tudo foi juntando, foi se conjugando para a construção de uma candidatura a patrimônio mundial de toda a Chapada do Araripe, né? Na verdade, o título buscado, né, a nomenclatura é Bacia Sócio-Biodiversa Cultural da Chapada do Araripe. Esse é o nome completo, que está sendo postulada desde 2024, já está na lista tentativa, na lista indicativa da Unesco. E toda essa conjunção de situações nos levou a propor, pela rede, fazer o nosso workshop lá. Então, nós somos uma universidade do sudeste do país, com conexão com o pessoal nesse contexto, e propusemos convidar colegas dessa rede para conhecer o território e somar na construção dessa candidatura. São pessoas que têm experiências nos mais variados contextos, Europa, América Latina, alguma coisa na África e na Ásia, para trazer esse olhar institucional da chancela. Cada um tem suas experiências, né? Não somos a Unesco, mas cada um tem aí uma aproximação com esse universo, né? Para estarem lá, então assim como eu fui como estudante com 20 e poucos anos para o interior do país, a gente trouxe mais ou menos 20 professores e pesquisadores de uns 10 países diferentes para viverem essa realidade, se hospedarem efetivamente na casa das pessoas, que é um programa de hospedagem domiciliar instaurado ali criado pela Fundação Casagrande, e ajudar a construir uma parte dessa candidatura, especialmente aquela que tem a ver com o turismo. Então, assim, eu entendo que essa é uma ação que vai bastante na direção das coisas que eu tenho visto a cátedra fazer. Uma outra pergunta para você agora, Thiago, assim, eu tenho te acompanhado pelas redes sociais, eu acho que é um fator muito acho que importante a gente também acompanhar o que nós estamos fazendo também, né, fora da academia, obviamente, mas com trabalhos acadêmicos. Recentemente você esteve na Colômbia, está vindo da Bolívia, né? Então você está nesse eixo assim de trabalhar e pesquisar, identificar os potenciais, arranjo produtivo local e tentando aproximar o turismo da economia criativa. Quando a gente vai fazer pesquisas falando sobre economia criativa, a gente vai conversar com esses produtores criativos. E o que leva essas pessoas a irem aos nossos encontros não é saber o que é economia criativa. É saber se o que eles fazem é economia criativa. Então, o que move é a curiosidade. Entendo. Então, a gente já está percebendo que a criatividade ela é um dos vetores para a criatividade. E como você tem essas experiências mais roots, né? Você vai mais para a raiz mesmo, e isso é a economia criativa em si, é dar visibilidade a esses invisibilizados, com a tradição, com saberes e fazeres, com sentimento de pertencimento, identidade, vocação. Claro que a gente poderia falar aqui a tarde toda sobre isso, né? Mas com essas experiências que você está obtendo, dessas viagens que você está fazendo, dessas visitas técnicas, visitas de campo, com esses contatos, essas interconexões, daria para a gente poder fazer uma pesquisa com uma perspectiva comparada com o turismo de base comunitária ou o turismo, né, como você tem pesquisado, para além, né, do turismo de massa, por exemplo? Daria para fazer uma perspectiva comparada sobre Brasil e esses outros países que você tem frequentado
nesse sentido de identidade e pertencimento? Com certeza. Como que você falaria isso pra gente em síntese, assim? Rapaz, por exemplo, eu fui para a Colômbia justamente num workshop da rede, né? A rede Unesco Cultura, Rede Unesco Unituim Cultura, Turismo e Desenvolvimento, tem um sócio, um membro na Colômbia. Então, o que nós fizemos agora no Cariri, como membros brasileiros, a Edna e colegas da Colômbia fizeram lá. A gente foi conhecer o eixo cafeteiro da Colômbia. E uma das coisas que eu não parava de dizer para a Edna e os colegas, eu nunca tinha ido por interior do país. Conhecia Bogotá só, né? Eu falei, isso é o Brasil em espanhol. Se você trocar tudo que está escrito em espanhol para o português, as pessoas falarem português, é o interior do Brasil. Claro, tem um certo exagero aqui, mas para dizer que tem uma certa unidade latino-americana que não é teórica, ela é visível. ela é perceptível para uma pessoa que tem marcadores brasileiros, como eu, né? De viajar por esse país e de quando chega no interior da Colômbia fala, isso é Brasil. Essa viagem que eu fiz para Bolívia foi uma extensão, né? Eu tive um compromisso em Corumbá, que é na fronteira, e aproveitando uns dias livres essa semana do 7 de setembro, a USP não tem aula. Tradicionalmente não tem aula. Eu falei, eu vou conhecer a Bolívia, que eu não conhecia. E são as contradições, né? Eu conheço um monte de lugar, muita gente conhece um monte de lugar. Se você for para o aeroporto de São Paulo, tem, sei lá, 20 voos por dia para Lisboa. Mas deve ter 3 para Bolívia, né? Então, aquela história de a gente ficar de costa para América Latina, né? De frente para o mar, que é o que o Milton Nascimento canta lá numa das músicas dele, né? Não vai fazer desse lugar um bom país. E aí, assim, quando você entra ali pela fronteira na Bolívia, eu fui conhecer uma cidadezinha entre Corumbá e Santa Cruz de la Sierra. 5 horas até o meio, assim. Chama São José de Chiquitos. Patrimônio mundial por conta das missões jesuíticas do século XVII. Assim como tem no sul do Brasil, tem no Paraguai, tem na Argentina, tem ali, teve, né, essas reduções jesuíticas. E o interessante do que eu vi ali, eu estava tentando passear, mas é difícil. É difícil para quem é pesquisador de turismo passear. É muito difícil. Isso é uma coisa interessante. Você vai com um olhar, mas você acaba chegando com outro. De análise. Não tem como. Então, assim, eu fui visitar uma senhora que faz redes, tecida à mão, né? Na verdade, no tear, porque é um conjunto de experiências que uma organização local constituiu uns anos atrás para tentar fazer os turistas ficarem mais tempo lá do que simplesmente passar na praça principal e tirar uma foto da Catedral de São Lourenço, que é o bem classificado pela Unesco, né? E falei, bom, eu vou ver o que é isso. Eles têm um negócio que chama Rota, Sabor e Arte. Tem lá um conjunto de organizações, tem um francês que chegou por lá, e você compra uma espécie de pacote, assim, você escolhe 2 experiências e um almoço, enfim, tudo que a gente mais ou menos tenta fazer aqui também, né? Falei, deixa eu ver se esse negócio funciona, né? Me colocar na situação de turista para, né, ver como é que essa coisa é oferecida para mim, né? E eu fui falar com a Dona Maria explicar. A Dona Maria vai ali atrás da casa dela, tem uma plantaçãozinha pequena de algodão, ela te dá a oportunidade de tirar um chumacinho ali de algodão da planta, de fiar um pouquinho do barbante ali que vai usar, de usar um pouco do tear dela. Tudo tão organizadinho, assim, ou seja, ela certamente passou por um treinamento, porque eu tenho certeza que essa mulher tinha a sensação de que isso não deveria interessar para ninguém. Do tipo, aqui não tem nada. E ela explica de um jeito tão organizado, sem perder a sua genuinidade. Sim, essa é coisa original, né? Isso. Que para mim parece um balanço muito interessante. Eu falei, poxa, tem coisas que eu conheço no Brasil que aprenderiam com a Dona Maria. Mas eu abri o meu celular, falei, não, eu preciso mostrar para a senhora uma outra Dona Maria lá do Cariri, que faz uma coisa parecida, a Dona Dinha, que eu conheci, fazendo a mesmíssima coisa. Indo na casa dela, onde ela mostra como faz a rede, etc. E eu mostrei para a Dona Maria uma foto da Dona Dinha. Então, de algum jeito, eu já estava fazendo isso que você está sugerindo. Entre os próprios atores do processo, sabe? Eu estava só de abelhudo ali no meio daquela situação como um mero visitante. Então, assim, eu acho que a gente, para responder, não consegui ser sintético, você me desculpe.
Não, nem precisa. Eu acho que a gente pode se colocar nisso como turistas e pesquisadores, assim, de se lançar para ver o que tem aí, nessa América do Sul, nessa América Latina, com rotinas nossas. Foi o que eu fiz. Eu aproveitei, estender uma viagem para aquele país, né, estando ali na fronteira, mas pautar isso como agenda de projetos, de pesquisa, porque não tenho qualquer dúvida que a gente tem uma série de aprendizados trocados, com todo o cuidado que os estudos comparativos exigem. Senão a gente entra numa paranoia de fazer planilhas, assim, de colocar os mesmos elementos, ver se tem, se não tem, o que é melhor, o que é pior, aí não vai dar certo. Mas ver que existem similitudes, assim, de processo, né, que é o processo de formação latino-americana, no fim das contas mesmo. Você está falando aí, é interessante, assim, o quanto a gente viaja junto. Né? O fato de falar, não sei se você falando do turismo, falando do lugar, aí você consegue visualizar aquilo ali. Então você traz de alguma forma esse conhecimento de lá e tal. E quando a gente está discutindo isso aqui de uma forma tão formal, circulando. assim, dentro de uma sala, tá circulando. Então, quer dizer, o outro lá tá sabendo a mesma Dona Maria e Dona Dinha, e eu vejo Dona Maria e Dona Dinha em várias outras pessoas que nós passamos. A casinha do garimpeiro lá em Gromogol, você vê o esforço de um cara que fala assim, não, é totalmente independente, ele faz sozinho, ele pega, trabalhava com mina em Gromogol e fez uma casinha de garimpeiro. Cara, aí você fala, pô, existe um tanto de pessoas que estão fazendo a mesma coisa e tal. E isso é dar sentido para aquilo que você já faz. Isso é dar sentido. Porque a criatividade está lá, né? Sim. Ela já existe, talvez ancestralmente, assim. Justamente. No processo de formação cultural, social. O que a gente está discutindo aqui é como é que essas coisas entram no circuito de acesso, conhecimento, valorização e desfrutar no melhor sentido da ideia. E não é só no monetizar. É claro que não, mas é também, né? É também, mas é um monetizar que em cima do reconhecimento do que você faz. Né? Porque acho que todas as pessoas, você busca reconhecimento. E aí você fala assim, mas o que eu faço não tem sentido nenhum. Não tem sentido porque virou rotina. Aquilo ali, eu faço aquilo todo dia. A partir do momento que você percebe o valor do que você faz, cara, você muda o estado da pessoa. A gente está falando de uma apropriação da economia criativa, porque o que você falou é exatamente a relação da economia criativa com o turismo, base comunitária, turismo criativo. Dá visibilidade. A visibilidade, exatamente. O senso de identidade e pertencimento, sem saber que faz economia criativa. E quando a gente leva essa perspectiva, a pessoa fala, posso trabalhar com isso e posso ganhar dinheiro com isso, né? E é uma coisa que faz corriqueiramente. Até o momento em que chega alguém e muda aquela forma, talvez, tradicional dos saberes e fazeres. E talvez seja uma outra pergunta que eu vou te fazer, como uma provocação, talvez, né? Enquanto pesquisador de turismo, acho que nós também temos essa preocupação da gentrificação, né? E quando se explora demais um determinado tema, e essa é uma preocupação de quem trabalha com economia criativa, é a questão de gentrificar, né? Ter o oportunismo, já que eu posso ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. E aí entra um paralelo. É importante, né, entender o saber e o fazer tradicional da cultura, e é importante também a hibridização desse saber e fazer junto com a tecnologia. Como que você enxerga isso? Rapaz, isso é puro pitaco que eu vou dar aqui. de observador, assim, porque eu acho que os antropólogos estão aí dando suporte para os estudos de turismo há bastante tempo. O pessoal que está nos estudos culturais, digamos, de uma maneira geral, né? Especialmente antropólogos, mas não só. E geralmente o que eles dizem, o que a gente vê é: a cultura é viva, ela se transforma, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Então, essa é a primeira constatação. Mudar não é o problema. Aliás, que bom que a gente está mudando há alguns milênios, né? Na nossa composição como ser humano. Tem que mudar. Algumas coisas acho que a gente parece estar voltando para trás, mas enfim, o que nos trouxe até aqui é a engenhosidade humana. Essa relação com o mundo, né? Com o lugar que a gente habita. É que eu acho que existem um conjunto de atores nesse processo que muitas vezes se colocam de uma maneira complicada, né? Desigual, de exploração, enfim, com falcatruas mesmo, com oportunismo. Sonegação. E tudo o que está associado aos exageros, né? Que o turismo, numa perspectiva mercantil pura, acaba atropelando, né? Então, não tenho dúvida que esse tipo de preocupação deve estar desde o começo, né?
como uma pessoa que é entusiasta do turismo, e eu convivo com muitos colegas, pesquisadores, acadêmicos que são muito críticos ao turismo. Falo, bom, mas então você está dizendo que não tem jeito. Você está romantizando demais. Ou o contrário, né? Ou o contrário. É inviável. Bom, então não tem como. Você está querendo convencer que o turismo não é viável. Tudo bem. Então, se a plataforma é essa, tranquilo. Defenda aí, eu vou defender outra, né? Que eu acho que é isso. Existem riscos, existem trocas, trade-offs, assim, que muitas vezes acabam sendo feitos. Que são parte desse processo de transformação das pessoas, das comunidades, do mundo. O que talvez pode fazer diferença, que eu acho que é um dos princípios do turismo base comunitário, é o chamado protagonismo da comunidade. Ou seja, se aquela comunidade ali envolvida com certos processos, saberes, fazeres, culturas, entende o que está acontecendo, sabe? Está ciente das decisões. E veja que dentro da comunidade certamente tem dissenso, hein? Não é homogêneo. Isso. Não é homogêneo, né? Ser humano sendo ser humano. Mas, assim, acho que a ideia do protagonismo é central, assim. Então, certamente vai haver uma colaboração com a universidade, eventualmente com alguma consultoria, com alguma agência de fomento, etc. Né? Vai acontecer, e é bom que aconteça, é importante que aconteça, mas essa coisa do protagonismo, assim, das pessoas pegarem na mão o que é sua vida, seu futuro, talvez seja a maior preocupação. E aí, as transformações que acontecem decorrentes disso, não é a gente aqui de longe que vai julgar, né? A gente pode discutir, conversar, comentar, analisar, dar opinião, mas eu não vivo em São José de Chiquitos. Para falar que São José de Chiquitos hoje está muito descaracterizada, porque agora tem avenida de asfalto e agora tudo se paga. Bom, não sei como era antes. Para a pessoa dizer se é melhor antes ou depois, né? Você está falando aí, eu me associei, eu fui lá no turismo de quebrada, que você falou no primeiro momento. A partir do momento que eu desconfiguro isso, que perde muito essa característica, também perde o potencial turístico. Imagina se o turismo de quebrada tem ali, vamos dizer que é um grafite, é uma dança de rap. Aí, aquilo evolui demais, ele perde a identidade. E sem a identidade não vai ser esse turismo de quebrada. Né? E aí a gente pegar lá no turismo de favela do Rio de Janeiro, tá certo? Todo mundo vai subir aqui num jipe e subir como se fosse ver um monte de bicho. Né? Essa era a original. Que a origem é essa. Né? Você subia pra favela para ver as pessoas dentro de um caminhão olhando como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Né? Então, assim, se nós tirarmos, né, essa questão, se evolui a ponto de perder a identidade, porque quando a gente está falando disso, a gente está falando da identidade local, né, aí perde todo o sentido, né? Mas eu acho que é esse o ponto que exige nossa atenção como observadores críticos e partícipes de alguns desses processos. Lá na Chapada dos Veadeiros tem um povoadinho do São Jorge. Eu fui no povoadinho do São Jorge antes de ter asfalto e depois de ter asfalto. Falei isso outro dia aqui agora. Cara, pergunte para quem mora lá se o asfalto tá ruim. Se o cara precisa de um médico, precisa de sair dali, a gente vai falar que é evoluir demais. Ou alguns vão falar que é evoluir demais, né? Mas porque você acha bonito, exótico, uma cidade de terra, para ficar 3 dias da sua vida e voltar pro asfalto Sim. de Brasília, de São Paulo, sei lá. Então, é claro que essa comparação é muito focada numa materialidade ali, numa infraestrutura, mas se a gente transportar essa lógica para as outras coisas, eu tipo assim, imagina que eu vou ficar usando... Não vou usar máquina de lavar, sabe? Não vou ter televisão, não ter internet. Claro, as pessoas querem, né? Sim. E às vezes um olhar de fora meio romantizado vai falar, agora já descaracterizou. Bom, mas se melhorou a vida da pessoa. Mas eu estava comentando, igual você está comentando, eu estive lá agora, recente, no semestre passado, e de fato mudou muito. Mas o que me surpreende, e aí vem a parte da degradação. Aí você pega a serra com as pousadas grandes construídas, o restaurante que antigamente era mais acessível, era mais barato, hoje não é tão barato assim. A comunidade muitas vezes deixa de participar desse movimento. Aí vira um movimento turístico dentro da cidade. Bom, é a gentrificação que o Elias falava agora, é a substituição total ou parcial da vida anterior que estava ali. Isso é gravíssimo. E quando a comunidade passa a não participar desses elementos e trabalhar para esses elementos,
ela vai perdendo exatamente esse senso de pertencimento. E da identidade local, daquilo que era mais identitário dele. Porque eu passo a ser, o artesanato que eu faço, ele não passa a ser um artesanato vocacional, é quase assim, eu tenho que fazer para entregar. E quem comercializa é a grande casa de artesanato lá em Tiradentes, que você vai encontrar uma casa enorme, que o artesanato está vindo de Prado, né? Então, assim, a produção em si, ela sai do campo da criatividade e da criação, e a gente passa por uma situação dessa aqui. A gente tem uma associação acho que o Pablo até comentou, de Grumogol, as mulheres que fazem artesanato, a Tokstok compra o artesanato. Então, todo artesanato, queira ou não queira, ele sustenta a Tokstok. Então, assim, a ponto de, eu não posso, já que esse aqui eu vou receber, esse aqui vai para a Tokstok, esse eu recebo. Eu vou criar um novo para correr o risco de não receber, e aí é onde vem. Eu faço com que morra aquela parte criativa, né? É um modelo, é o tamanho, é tudo padronizado. E aí é artesanato? Sim. Mas é a mesma característica, o mesmo valor criativo. É aquela questão da hibridização da cultura, sim, né? Sim. Era um modo de fazer que agora ele tem uma forma diferente de fazer, mas é mais comercial. Industrializou o processo. Industrializou. E aí eu te pergunto agora, tipo uma provocação final, talvez, né? O movimento over, que acontece muito lá na Europa, sobretudo com o overtourism, né? No Brasil, over, retórica ou realidade? Essa conversa vai longe, né? Então bora. Mas eu queria falar mais um caos antes de falar do Claro. overtourism, porque você me fez lembrar de um outro lugar que eu conheci recentemente, que chama Ilha do Ferro, no interior do Alagoas, na beira do Rio São Francisco, bem no interior mesmo, e em que o lugar ficou conhecido e se especializou em um artesanato com madeira, muito, muito bonito, né? Já começou a estampar a página da revista da Gol, programa de televisão, influencers, etc. E é claro que isso faz uma pressão gentrificadora, então já tem casinhas que eram de moradores, que já foram reformados por arquitetos badalados e fizeram projetos interessantíssimos. Projetos interessantíssimos, mas sem gente. Então esse é um ponto. Mas o que eu queria comentar da Ilha do Ferro era outra coisa. É de chegar... A cidade é 3 ruas, uma vilazinha assim. Não tem... Enfim, bem isolada. E... Você chega nas casas, não tem assim lojas. Você tem a área da casa, a sala da frente da casa, com as peças ali expostas, né? Eu tava com uma amiga que é muito mais especialista do que eu de turismo básico comunitário, inclusive. E a gente começou a se deparar com alguns lugares que não tinha certas peças. Meio vazios, assim, sabe? E uma das coisas que a gente percebeu é que alguns desses lugares estavam vazios porque eles estavam começando a vender em quantidade o pouco que conseguiam fazer em família para esses intermediários. Não era um Tokstok da vida, mas são essas lojas, não vou falar nomes, mas vocês devem imaginar, online, que vendem arte brasileira. Então eles entregam, alguns desses lugares entregavam quase tudo para essas enfim, pessoas que vão lá comprar, né? A gente até discutiu um pouco esse assunto no seminário de Ouro Preto, né? Sim. Para falar, inclusive, desse balanço que muitas vezes alguns produtores, alguns artesãos fazem para garantir que vai ter uma entrada fixa, né? Vendendo para Tokstok, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, gera uma dependência, um cansaço, uma dedicação que é absolutamente diferente da rotina que aqueles lugares tinham antes. E, o mais importante, que eu acho que tem a ver com turismo, frustra aquele visitante que eventualmente quer ir para aquele lugar para ter oportunidade de sim comprar aquela peça lá. Única. Ou seja, eu não quero só a peça. Eu quero ter ido lá, eu quero conversar com quem produziu, eu quero viver esse lugar para entender que a peça que eu vou pôr na minha casa, eu tive uma vivência de onde ela foi produzida. E que Se geralmente você é chega o ao lugar... turista que vai nesses lugares. Uai. Porque você não quer conhecer, você vai para conhecer a experiência. Aí Claro. você chega e não tem. E esses merchants, essa galera intermediária, eles vão lá com o caminhão, compram e vão embora. Eles não estão interessados na vivência, eles estão interessados em conseguir quantidade de produto. E isso choca um pouco com as experiências que o turismo pode proporcionar, inclusive de trocas, né? Só que se esses produtores não têm para oferecer, não podemos nem chamar de produtor, né? Artesãos. Não tem para oferecer aquilo que eles fazem para o visitante solto ou até organizado em grupo. A lógica do turismo base comunitária associada à criatividade daquele lugar
está comprometida. Uhum. Então, acho que essas coisas são importantes para pôr nesse quadro da governança maior, né, do turismo nessas comunidades. E é complexo porque a gente chega no mesmo caso que você falou. É cômodo você chegar e tá rua de terra, achei tão linda, tão rústico, tal, colocou asfalto, é bom para a comunidade. Tem luz elétrica, é bom para a comunidade. Agora, é bom para a comunidade também ter o dinheiro. E ele só vai ter o dinheiro se ele tiver o permanente. Eu vou esperar o dia que o turista chegar para comprar. Aí fica, é paradoxal. É por isso que não é simples, né? Não é simples. Por isso que esse turismo é uma área de conhecimento importante, por isso que tem gente se dedicando a isso, economia criativa e áreas afins várias. Vão casando as quebrando áreas. a cabeça para entender, observar, propor, intervir, Te responder? combinar. Não, eu não Não, respondi a você- pergunta dele. Vamos ver, não. Encerrar. Eu Os outros aqui não respondi vai a encerrar antes de pergunta. responder. É. Mas eu te fiz essa Não, provocação. é boa pergunta. Eu te fiz essa provocação por causa da COP30, inclusive agora, recente, né? Por causa desses oportunismos, as pessoas não vão para Belém porque não tenho como me hospedar lá. É prático. Estava o negócio, tendo esse né? movimento, vai ter, não vai ter, não vai ter. Então, assim, o over, né? É retórico. Eu não tenho dúvida que existe saturação. Porque desde o meio do século XX a gente tem um processo de desenvolvimento tecnológico, ampliação dos repertórios turísticos, mais e mais áreas sendo incorporadas aos circuitos de visitação, turismo fazendo parte de cada vez mais faixas sociais, ou seja, óbvio que tem um volume que agora não é mais dos países ricos do norte fazendo turismo. Quando a China entra na brincadeira, quando os países ditos em desenvolvimento entram na brincadeira, eu posso citar alguns. Brasil, posso falar da Indonésia, posso falar do México, todos os países com 200 milhões de pessoas ou mais, ou por aí, que começam a brincar desse negócio de turismo que o inglês inventou no meio do século XIX. Então, assim, claro que existe mais demanda, numa faixa cada vez mais presente de consumidores desse negócio chamado turismo. Então, sim, eu acredito que exista pressões, não preciso eu dizer, é só ver Barcelona, Veneza, os casos emblemáticos que estão se falando de overtourism. Os analistas que eu conheço, todos europeus, tá? Eu já vou fazer a minha contraprovocação. Eles dizem que não é só uma questão de volume, é uma questão de, ao nomear e questionar esse fenômeno chamado overtourism, a gente estaria tentando repensar todo o turismo. Falei, bom, agora sim, né? Agora que vocês não aguentam mais turismo. Eu ouvi para vocês, a gente está começando. Quando havia turismo de tonelada no Caribe ou em Bali, essencialmente feito por europeus, nem nome existia esse negócio. Uhum. Mas agora que a onda se inverteu, nomearam e começaram a estudar. Eu sento e converso junto, mas eu não deixo de fazer essa nota. Geopolítica. Porque é claro que tem lugares que o negócio é insustentável do ponto de vista prático. Né? Porque Barcelona, Veneza, sei lá, Paris um pouco, outras cidades assim mais icônicas, que estão no imaginário mundial de visitação, é claro que elas concentram muito e geram uma pressão enorme, né? E isso gera todo tipo de sabores, assim, para quem mora lá. Mas eu estou falando de países onde direitos mais ou menos estão garantidos, um estado de bem-estar social onde mais ou menos existe, né? Se a gente for falar desses problemas produzidos por um turismo crescente, nós não precisaríamos nem dar nome novo para o que acontece no litoral brasileiro, nordestino principalmente, né? Essas substituições, etc. Ou seja, nem precisaria falar de over para a gente analisar os desdobramentos negativos. Então, assim, muito honestamente, eu acho que tem uma apropriação da ideia de overtourism pelo mundo a partir de uma concepção de reação que a Europa faz ao que ela enxerga. E aí nós, como pesquisadores, precisamos colocar um filtro nessa conversa, sabe? E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Espanha em junho e eu dei uma provocada nisso, assim, do tipo, me chamaram, agora eu vou falar também. Tá no meu lugar aqui. E eu fiz uma brincadeira com um livro que eu tinha acabado de ler de um autor jovem do Rio de Janeiro, ficção, tá? O cara, sei lá, deve ter uns 30 anos, ou um pouco mais. O livro se chama Quando Chega a Minha Vez, Acaba.
E a história do livro é muito interessante, que é a história de uma família que sai de férias, tipo férias frustradas. Aquele filme Férias Esse Frustradas. filme, Só que na perspectiva de uma família de classe baixa, de uma região fictícia do Rio de Janeiro, que vai para uma ilha fictícia passar os 3 dias de férias que eles conseguiram. E todos os perrengues de uma família pobre numa temporada. E uma das frases que sai lá no meio do livro de uma das personagens que dá nome ao livro é quando chega a nossa vez, ou a minha vez, acaba. E é um pouco isso. A gente vai dizer agora que não pode mais viajar porque tem aquecimento global, porque tem mudança climática, porque Barcelona está over tourism. A resposta é, acho que sim. Acho que a gente tem que problematizar isso e é um mundo, é um planeta só, mudança climática é um troço global, mas existem nuances de natureza geopolítica que não podem ser desconsideradas. Queria agradecer. Como se diz, tá acabando. Mas Se vocês deixarem. Mas a conversa continua, não vai parar. Se vocês deixarem. Tiago, muito obrigada. Nossa, eu queria que esse podcast continuasse. Vamos fazer um segundo aí. Vale a Mas pena. muito obrigada. Espero que Prazer. a motivação pelo qual você está aqui, né, em Montes Claros, atenda a sua expectativa e que você possa ampliar, descobrir muito mais coisas daquilo que te motivou primeiramente, né? Exatamente, vai ser Com isso. certeza o Norte de Minas tem muito a te oferecer em Montes Claros, né? Você é daqui, né? E aí, É isso. e aí é o seguinte também, uma coisa que você já deve saber, agora a gente deixa de ser não é mais Minas Gerais, aqui você chegou nos Gerais agora. Aqui são os geraizeiros, que afasta um pouco, você já sabe disso, né, dos geraizeiros. Então tem muita coisa bonita para você ver. Você que aprecia isso, vai ver muita coisa Eu não legal. falei, posso falar pra gente acabar a conversa da minha paixão pelo Guimarães Rosa, né? Sim, eu ia perguntar, sim. ó, você Que conhece da também me Ribeiro? orienta pro norte, Sim. pros sertões de E Minas. não vai só ver, vai ver, sentir, comer, enfim, Muito né? bom. Vai ter Muito muitas- sensorial. É, Que bom, gente. exatamente. Fiquei feliz com esse encontro. Espero Ai, que a gente foi continue. ótimo. Legal, obrigado, Obrigada, Thiago. obrigada, Sucesso Valeu no Thiago. podcast. Obrigada, É. Elias. Um Né? A projeto. gente tá aprendendo ainda o podcast. A gente vai chegar um dia vai ficar bem. Não é? E obrigada mais uma vez. Nossa, enriqueceu muito. Coisas que eu aprendi aqui. Foi Depois ótimo. vocês me contam Foi ótimo. das reações da sua audiência, pra ver se a gente fala muita Não besteira. é? Mas a ideia é essa, é provocar. Mas é provocar. É. Gente, obrigada, né? Mais uma vez agradecer também a Unimontes pelo espaço. Agradecer a cátedra, agradecer também a FAPEMIG e o NECI, né? Por proporcionar esse trabalho, né? Que é o Núcleo de Estudo em Economia Criativa e Inovação. E mais uma vez, né? Muito bem-vindo. Obrigado. E espero que você goste da nossa região. Né? Seja a primeira de muitas. Isso, exatamente. Não, do jeito que ele vai levar nomes, ele vai voltar sempre. Mas tem muito. Fiquem atentos. Obrigada, gente. Muito obrigada. E a gente vai encerrando, então, esse episódio. Ixi, Obrigado.